O Internacional joga hoje jogo decisivo para o Internacional contra a equipe do Real Tomayapo, valendo a classificação. A vitória coloca o Inter uma perna já à frente para a segunda fase da Sul-Americana, e no vídeo hoje eu quero te trazer mais informações sobre a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá bom? Além disso, também quero te falar sobre um zagueiro que o Inter tentou e foi um pedido do técnico Eduardo Cudê. Esse zagueiro o Inter já tinha tentado na metade do ano passado, inclusive antes da chegada do argentino, mas o Inter voltou a tentar esse zagueiro, lembrando que a prioridade do Inter nesta janela de transferências é na busca de um zagueiro. O Inter quer contratar um zagueiro e é isso que eu quero te trazer no vídeo de hoje, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Inter, que joga logo mais contra a equipe do Real Tomayapo, jogo que acontece lá na Bolívia, jogo muito importante para o Internacional, porque se o Inter vencer o jogo, se dá o luxo de na partida contra o Delfim poder jogar pelo empate. Além disso, se o Inter vencer por mais de 2 gols de diferença, se dá o luxo até, dependendo de o Inter poder perder por 1 gol de diferença para a equipe do Delfim. Então a vitória hoje lá na Bolívia é muito importante para o Internacional. O empate também não seria de todo ruim. O empate faz o Inter na última rodada precisar vencer o Delfim. Ou seja, a vitória é o melhor dos caminhos para o Inter, porque basicamente encaminha a classificação para os playoffs. Sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, não deve ter Sérgio Rocher, Ener Valencia e Rafael Santos Borré. Os três estão com as suas respectivas seleções. Wanderson também ainda é dúvida para essa partida, assim como Luca. Tendência de escalação, tá? Com Fabrício ou Antony. O Cudê ainda não definiu qual que vai ser o segundo goleiro enquanto o Rocher ficar de fora, mas a tendência é para Fabrício, tá? Aí, a lateral direita com Fabrício Bustos, a dupla de zaga com Vitão, Gabriel Mercado, e aí uma dúvida na lateral esquerda, se ele mantém o Robert Renan ou se ele coloca, por exemplo, o René. Um pouco mais à frente, Fernando ou Thiago Maia, tendência para Fernando. Mais à frente, Arangues, Maurício e Wesley. Pode aparecer também o Bruno Henrique na vaga do Maurício ou do Arangues. Mais à frente ainda, Alan Patrick e Lucas Alário. Essa é a tendência de escalação no Internacional para este jogo contra o Real Tomayapo. Lembrando, Real Tomayapo já está eliminado da Sul-Americana, ou seja, ele não tem mais grandes pretensões, apenas uma, que seria ganhar $100 mil nesta noite, porque cada vitória na Sul-Americana dá $100 mil, ou seja, se o Inter vencer hoje, o Inter também ganha $100 mil, mas o Real Tomayapo também ganha $100 mil, então seria aí a única coisa que eles estariam brigando pela noite de hoje, seria uma vitória. A primeira vitória deles poderia ser, inclusive, seria uma vitória que daria para eles, inclusive, aí R$500 mil e não sei quantos na moeda boliviana, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês, e saindo um pouco desse tema do jogo contra o Real Tomayapo, falando sobre mando de campo, tá? O Inter já definiu no sábado, o Inter já começou, inclusive, o serviço do jogo para a partida contra o Delfim no próximo sábado, né? Inclusive, tá fazendo, promoção para sócios, mas nesse momento, outra situação que eu quero te falar também, o Inter está definindo outros mandos de campo. O Inter já definiu na semana que vem. O Inter tem, por exemplo, um jogo no meio de semana que vai ser no Heriberto Wilson, que é um jogo contra o São Paulo. No fim de semana joga contra o Vitória lá no Barradão, né, jogo que é fora de casa. E no outro meio da semana o Inter tem um jogo com o mandante, que é um jogo contra o Corinthians. Inclusive o Inter tentou fazer uma inversão de mando de campo, tentou dar esse mando de campo para o Corinthians. O Corinthians acabou não aceitando, então o Inter vai ter que ser mandante nessa partida. E aí, algumas possibilidades. O favorito é que também seja no Heriberto Wilson, estádio do Criciúma, mas ainda pode ser que aconteça no Alfredo Jaconi, na Arena Condá, que é o estádio da Chapecoense, também é alguma das possibilidades, ou até mesmo na Arena Barueri, que essa corre bem por fora, tá bom? Depois disso, o Inter tem mais alguns jogos, como por exemplo, nada ali mais pela Sul-Americana. O Inter começa a ter jogo pela Copa do Brasil somente em julho, mas o Inter ainda tem alguns jogos antes disso, nesse mês de junho, que são jogos onde o Inter vai ter comandante, como por exemplo contra o Atlético Mineiro, também sem local definido. O Clássico Grenal, que o Grêmio é mandante, também não foi definido ainda aonde que vai ser a partida. O Grêmio, inclusive,
Agora, nesse jogo tem uma partida agora contra o Botafogo. Inclusive, eles vão mandar esse jogo lá em Cariacica, que é no Espírito Santo, tá? O Grêmio tá fazendo uma logística bem diferente do Internacional. O Inter tá tentando colocar jogos mais perto. O Grêmio até nesse início conseguiu colocar alguns jogos no Couto Pereira, mas não vai conseguir fazer sempre isso, até porque, né, tem dificuldade das datas. O Curitiba também tá jogando a Série B, né? O Inter tentou também levar alguns jogos pro Couto Pereira, acabou não conseguindo. E o Clássico Grenal ainda é uma definição. Cada hora se fala em um local, se fala em Brasília, já se falou em Fortaleza, já se falou no Maracanã, já se falou em Santa Catarina, já se falou até no Espírito Santo. Então não tem uma definição ainda sobre o Clássico Grenal, tá? Outra situação que eu quero te falar, e eu quero falar sobre negociações e sobre um zagueiro que o técnico Eduardo Cudê pediu. A janela de transferências abre só em julho, mas o Inter tem uma prioridade em contratação nesse momento, que é a busca por um zagueiro. O Inter quer contratar um zagueiro porque o Vitão e o Robert Renan ainda têm um futuro incertos. De zagueiros certos que o Inter tem é Igor Gomes, que inclusive tem contrato terminando, e o Gabriel Mercado também tem contrato terminando no final do ano. Ou seja, os 4 zagueiros que o Inter tem, Gabriel Mercado, o contrato acaba no fim da temporada. Vitão está assinando um pré-contrato agora, mas tem sondagens do Real Betis, pode ser que seja vendido dependendo da proposta que chegar. Robert Renan tem contrato de empréstimo só até o fim do ano e a tendência é que não permaneça no Inter. Igor Gomes deve renovar com o Inter, mas também tem contrato só até o fim da temporada. Ou seja, os 4 zagueiros do Inter têm hoje um futuro só dependendo até o fim do ano. E o Inter quer trazer mais um zagueiro agora na metade dessa temporada. E um dos zagueiros que o técnico Eduardo Cudê pediu, na época que o Cudê estava no Atlético Mineiro, o Cudê também pediu esse jogador. E o Atlético Mineiro naquele momento não conseguiu também efetuar a contratação. E agora no Internacional ele voltou a pedir esse zagueiro, que é o zagueiro Felipe, que é um zagueiro de 35 anos. Vocês vão lembrar ele da época do Corinthians, foi campeão brasileiro com o Corinthians. Do Corinthians ele vai pro Porto, de Portugal, joga muito bem no Porto, é vendido pro Atlético de Madrid, joga algumas temporadas no Atlético de Madrid, e na temporada passada ele foi para a equipe do Nottingham Forest, que é uma equipe da primeira divisão do campeonato inglês. Dentro do Nottingham Forest ele alternou entre a titularidade e a reserva, hoje é reserva por lá, e tem o seu contrato terminando agora na metade desse ano, e poderia ser uma possibilidade de contratação para o Inter, apesar da idade avançada, né? Apesar de ser um jogador já de 35 anos, é um cara que tem muita bola no corpo. A questão física, por ele estar dentro do campeonato inglês, não seria um grande problema, não tem um histórico de lesões também, então é um cara que faria sentido a contratação e poderia também, né, vir a custo zero, entre aspas, porque viria de maneira livre, já que o contrato dele está terminando. Mas é uma contratação que acabou não evoluindo, o Inter tentou ele e recebeu, mas disse que nesse momento o atleta não tem interesse em voltar para o futebol brasileiro. Inclusive se fala que ele pode jogar, por exemplo, na Arábia Saudita. O Inter que segue interessado na busca de um zagueiro. O Mina ainda é uma possibilidade, corre bem por fora. Se o Inter quisesse mesmo o Mina, ele já teria sido contratado. O Inter, digamos que realmente nesse momento tá fazendo um recuo ou nem tá se interessando de maneira muito ácida pelo Mina. Outros jogadores, como por exemplo o André Ramalho, que é um jogador que tá no Red Bull Salzburg, que tá no PSV da Holanda, né, mas jogou também no Red Bull da Áustria, da Alemanha, seria também uma possibilidade. Um atleta também tem contrato terminando na metade desse ano. Aqui no Brasil nem chegou a fazer carreira no Brasil, foi mais para a Europa direto, mas o Inter não definiu realmente esse zagueiro que deve chegar, mas o fato é que vai chegar um zagueiro, porque todos os zagueiros do Inter têm futuros incertos ainda até o fim do ano, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais essas informações, valeu, falou e fui!